as primeiras palavras de Alejo Vélez como jogador do Bahia, chegando em Salvador ontem no aeroporto, né? E, claro, com recepção da imprensa. E gostei do portunhol de Yuri Santana, viu? Ele tá começando a ficar fluente aí, viu? Vamos ouvir. O Alejo já por aqui com o seu casaco, falando com o pessoal ali do Bahia, ele vai parar aqui para fazer uma pergunta rapidinho. Ele tá vindo aqui. Acredito que ele vai falar, pelo menos na Argentina. Vamos no portunhol. Olha lá, ele vai parar aqui. Olha lá. Vamos ouvir o Alejo Vélez, novo reforço do Sport Clube Bahia. Alejo, boa noite, bem-vindo. Uma saída muito comovente, muy emocionante lá do Rosario. Sentimiento con esta llegada no Bahía. Bueno, muchas gracias por venir a recibirme. La verdad que muy contento por este nuevo paso en mi carrera, por llegar a este club. La verdad que bueno, que estoy muy emocionado, obviamente, con mi salida de Rosario Central, porque es mi casa, tengo a toda mi familia ahí. Y bueno, la verdad que tomé esta decisión porque quiero progresar, dar otro salto en mi carrera y bueno, esta decisión fue la mejor que tomamos con mi familia. Alejo, ¿ya hablaste con Rogério Ceni o otro jugador? Sí, hablé la verdad que con Mateo Sanabria, que bueno, que compartimos también plantel en las inferiores de la selección argentina y la verdad que bueno, en el primer momento él me escribió y hablé con él antes de venir y de tomar la decisión también. ¿Y Rogério Ceni? No, con él no tuve la posibilidad porque bueno, cuando fueron a casa a visitarme y a hablarme, bueno, hablaban todos en nombre de él, obvio. Alejo, o que você pensa sobre Bahia, novo desafio, como você se sente chegando para vestir a camisa 9 do Bahia? La verdad que bueno, todavía no sé qué número me va a tocar, eso es lo de menos, pero bueno, nada, principalmente llegar, conocer a mis compañeros cuanto antes y ponerme a trabajar para dar lo mejor para el club. ¿Una mensaje para la hinchada? No, para la hinchada, bueno, también estuve mirando mucho, bueno, los últimos partidos también estuve mirando y es alucinante también bueno, como ustedes le dicen, la torcida, ojalá devolverles un poco de todo lo que ellos hacen. Então tá aí, Alejo Vélez desembarcando no aeroporto de Salvador. Vou trazer aqui a matéria do GE também, porque a gente consegue ler, né, para quem não entendeu. É importante que tenhamos aí esse entendimento do que disse ali o Alejo Vélez, né? Ele falou que o contato dele foi com o Matheus Sanabria, né, que já tá por aqui, que eles foram colegas de seleção argentina na divisão de base, né? Nas inferiores, né? Ele falou ali, nas inferiores da seleção argentina. Então eu vou trazer aqui o que disse o Alejo Vélez no desembarque a Salvador. Tá aqui, o Alejo Vélez desembarca em Salvador para assinar com o Bahia, muito feliz. Atacante revela conversa com o Sanabria antes de escolher Tricolor como nova casa. Primeiro reforço do Bahia para o segundo semestre deste ano. O atacante Alejo Vélez desembarcou em Salvador na noite desta segunda-feira, um dia depois de entrar em campo pela última vez com a camisa do Rosário na Argentina. O atleta do Tottenham chegou para assinar contrato com o Tricolor, sua nova casa. Logo em sua chegada no aeroporto da capital baiana, o atacante disse ter escolhido o Bahia de olho em uma maior visibilidade para sua carreira, uma vez que o Campeonato Brasileiro é a maior competição de pontos corridos da América do Sul. Muito feliz por este passo na minha carreira, por chegar neste clube. Estou muito emocionado com a minha saída do Rosário, porque a minha casa e minha família está ali. Tomei essa decisão porque quero crescer na carreira em outro lugar. A decisão foi a melhor que tomamos com a minha família, disse Alejo. Antes de aceitar o convite do Bahia, Alejo Vélez conversou com Matheus Sanabria, atacante tricolor com quem jogou junto nas categorias de base da seleção argentina. No primeiro momento, ele me escreveu e falei com ele antes de tomar a decisão. Além disso, Alejo Vélez acompanhou alguns jogos do Bahia e aprovou a torcida azul, vermelha e branca. Agora quer retribuir dentro de campo o apoio dos tricolores das arquibancadas. A torcida observei muito. Nos últimos jogos também assisti. É alucinante. Eu espero devolver um pouco de tudo que eles fazem. Prometeu o atacante que ainda não sabe se vai usar a camisa 9 no Bahia. Ele falou que não sabe o número que ele vai pegar ali, né? Mas a camisa 9 está reservada para ele. Ele vai ser o camisa 9 do Bahia, né? Everaldo chegou, por exemplo, nem pegou o número 9, pegou o número 27 por conta disso. Então a 9 será do Alejo Vélez. Alejo pertence ao Tottenham, na Inglaterra, e oficialmente cumpre contrato de empréstimo ao Rosário até o final de junho. No entanto, como a equipe argentina não entra mais em campo antes desse prazo, ele já se despediu da equipe que o revelou. Então tá aí a imagem do Alejo vestindo a camisa do Rosário. O Bahia entrou em campo em acordo com o Tottenham ainda em fevereiro, investimento que gira em torno de 9 milhões de euros, 56 milhões de reais à época. Nesta temporada, pelo Rosário, ele fez 24 jogos e 6 gols. A Joia já esteve no radar do Bahia em 2022 e chega ao Tricolor 2 anos depois para disputar espaço com o William José. E aqui tá aqui, ó, Alejo Vélez e João Gabriel Leiro lado a lado na página do GE, né? Então quem quiser acompanhar aí, tá aí os vídeos, né? Chega lá no GE que você assiste todas as minhas opiniões em relação ao Bahia, a temporada do Bahia, primeiro semestre do Bahia, lá no ge.globo/BA, no Segue o Baba, beleza?
Então tá aí, primeiras palavras de Alejo Vélez como jogador do Bahia, falando com o Matheus Sanabra, né? Foi colega de Matheus Sanabra na base da seleção argentina, falando que escolheu o Bahia por conta desse próximo passo na carreira dele, né? E eu vi um monte de torcedor do Bahia, porra, Alejo Vélez vai chegar infeliz, vai chegar triste. Irmão, com o que ele deve estar ganhando, né? Com o próximo passo que ele está dando na carreira, vindo jogar no Brasil, na maior liga do continente, né? Num time que pertence a um conglomerado com vários times no futebol europeu, pode ter certeza que ele tá muito feliz, viu, velho? Esse negócio de que, tá saindo do Rosário e tá vindo pro Bahia, tá infeliz. Não. Ele pode estar comovido, né? Por ter saído do clube do coração dele. Ele já falou sobre isso. Mas dizer que ele tá infeliz, meu irmão, esqueça. Gabrielves, bom dia, Leiro. Achei meio esquisito o Alejo ter dito que não falou com o Rogério. Será que pode ter sido a contratação não desejada por ele? Tipo a do Oscar, em que ele aparentemente não era muito a favor? Não, velho. É só pra vocês entenderem que nem sempre o treinador é ele que pede contratação e tal. Às vezes a diretoria que entrega, velho. Né? O fato de o Rogério não ter falado alguma coisa com o Alejo Vélez não significa que o Rogério Ceni não tenha avalizado a contratação de Alejo Vélez, né? Não tenha entendido que poderia ser útil, né? Agora, isso mostra que nem tudo está nas costas de Rogério Ceni, que nem tudo, né, está sob culpa ou sob avaliação do Rogério, né? Rogério, ele é o treinador do clube. Se a diretoria entender que tem que trazer um jogador X, mesmo que o Rogério não queira, a diretoria tem autonomia para trazer, né? Então, não acho estranho, não acho que é comum, inclusive acho que é normal, né? Só que as pessoas precisam ter isso em mente, porque depois, né, lá na frente, vão ficar dizendo aí, ó, o Rogério Ceni indicou 9 que não faz gol e tal, entendeu? Enfim, a gente sabe como é que funciona, porque Rodrigo Nestor, por exemplo, não foi indicação de Rogério, mas as pessoas constantemente ficam utilizando esse argumento de aí, ó, o Rogério Ceni só indica merda, indicou Rodrigo Nestor. Não, só foi uma coincidência o Rodrigo Nestor ser um jogador do São Paulo e que veio junto com o Michel Araújo. Mas o Rodrigo Nestor não foi uma indicação de Rogério Ceni, por exemplo. Né? Então, só mostra que existe uma autonomia da diretoria e que Rogério Ceni nem sempre é o culpado de tudo ou o cara que avalia 100% de todas as contratações como positivas ou negativas, né? Cristiane Farias, bom dia, Leiro. Alejo na área, que ele vinha com o pé direito e esquerdo, o corpo todo, já deu certo, pelo amor de Deus, não aguento mais o Willi, piorou o Everaldo, já deu certo. Um abraço para Cristiane Farias, tamo junto. Willi Oliveira, bom dia, Leiro, desculpe ser chato, mas o Rogério já provou diversas vezes mudança de jogadores de posição de origem. O 9 chegou, será que vai ser atacante mesmo ou ele vai colocar na ponta? Um abraço para você, Willi Oliveira. Cara, aí eu não sei, né? Eu não sei, eu nem acho que o Alejo Vélez tem característica para jogar de lado de campo. Né? Alejo Vélez é 9-9. As características dele são características de um jogador realmente de centroavância. Então, eu acho pouquíssimo provável que o Rogério Ceni utilize ele em alguma outra função que não seja o centroavante, mas, de fato, considerando o histórico de Rogério Ceni, a gente não tem como negar, né, que pode existir algum tipo de invencionice aí da parte dele, né? Vani, bom dia, Gladson Stanislau. Vélez não falou com o Ceni, isso não sou estranho? Para mim, não. Como o time faz a contratação desse poste e não tem contato do jogador com o treinador? Não tem problema nenhum, velho. Não tem problema nenhum. Né? O fato de Rogério Ceni não ter falado com o Alejo Vélez não significa que o Rogério Ceni não tenha, dentro do processo da contratação, não tenha avaliado, não tenha entendido que era um jogador que poderia estar aqui. Né? Se fala, vocês reclamam. Se não fala, vocês reclamam. Né? Não estou dizendo que é o seu caso, viu, Gladson? Estou falando só no contexto geral da torcida do Bahia. Se o Rogério Ceni liga pro cara para trazer o cara e tal, aí fala, aí, ó, tá trazendo o jogador, o Rogério Ceni não sabe contratar, não é função dele e tal. Aí o Rogério Ceni não fala com o cara. Quem contrata é o diretor de futebol para dar uma munição a mais, né? Para dar um jogador a mais aí para Rogério Ceni. Aí, pô, mas não falou com o cara. Aí vocês têm que se decidir se o treinador tem que falar ou não tem que falar. Né? Porque se ele não falasse, eu tenho certeza, ou se ele falasse, né? Se ele ligasse, se ele tivesse sido, né, um cara ativo nessa contratação, eu tenho certeza que no primeiro momento que desse alguma coisa errada, ou que ele ficasse 3, 4, 5 jogos sem fazer gol, vocês iam estar falando aí, pô, aí, ó, o 9 que o Rogério Ceni trouxe, não serve nem pra isso e tal. Então, assim, no final das contas, velho, só vai... As críticas só não vão acontecer se o Alejo Vélez chegar e fizer gol. Né? Se o Alejo Vélez não fizer gol, as críticas vão ser disparadas para todos os lados. Né? Então, eu já sei como é que funciona. Eu não estou dizendo exatamente que é o seu caso, Gladson, só estou usando esse exemplo para poder dizer como é que funciona. Né? Como eu disse até hoje, Rodrigo Nestor, Rogério Ceni nunca
falou com o Rodrigo Nestor, nunca contratou o Rodrigo Nestor para vir para cá como uma indicação dele. Mas até hoje as pessoas ficam nesse mantra aí de aí, ó, Rogério Ceni trouxe o Rodrigo Nestor, não sei o quê. Rogério Ceni trouxe jogadores que deram certo, trouxe jogadores que não deram certo. Né? Ele ligou, por exemplo, para Everton Ribeiro para vir para o Bahia. Ele teve participação fundamental na vida de Everton Ribeiro, né, para o Bahia, como foi com o Alexandre também, né, na vida para cá. Ele teve participação fundamental em vários atletas. Em outros que ele trouxe, por exemplo, Michel Araújo, Rogério Ceni trouxe. Ajudou em alguns momentos? Ajudou. Mas não é um jogador que a gente fala hoje que é indispensável do Bahia. Né? E foi uma indicação de Rogério. O Rodrigo Nestor já não foi. Enfim, então isso é muito dinâmico, velho. Né? Isso é muito dinâmico. Para mim, não sou de maneira estranha nada, né? O treinador ele não tem a obrigação nenhuma de falar com o comandado dele, muito pelo contrário, né? O que ele tem como obrigação é avaliar se o jogador no sistema dele, né? Junto com o processo de scout, o pessoal de scout, com a diretoria, sendo um jogador que vai ser útil para ele. E a partir do momento que o jogador chegar aqui, ele pode conversar, ele pode escrever uma bíblia com o cara se ele quiser. Né? Mas antes da contratação, o treinador não tem nenhum tipo de obrigação de se comunicar com o jogador nenhum. Né? Enfim. Um abraço para você, Gladson Stanislau, tamo junto. Bom dia, Leiro. Como você enxerga Alejo Vélez? Aposta ou solução no ataque? Cara, é difícil falar porque, assim, eu acho que as características do Alejo, nenhum atacante do Bahia tem. Né? Alejo chega com características que só ele tem. Né? Ele é um jogador, em termos de características, exclusivo no ataque do Bahia, né? Que eu falo em relação aos outros jogadores. Assim, se você parar para analisar no ponto de vista das palavras utilizadas, Jorge, toda contratação é uma aposta. Umas mais, outras menos. Mas basicamente, o que é que você está fazendo? Você está botando dinheiro, apostando que aquele cara vai render no seu time. Seja menos dinheiro ou mais dinheiro, mas toda contratação, ela é uma aposta de certa forma. Então eu diria para você que a Alejo Vélez é uma aposta, mas com capacidade e com esperança de ser solução. Né? Capacidade e esperança de ser solução. Um abraço aí para Cíntia Oliver. Ótima oportunidade de tentar mudar taticamente, colocando 3 zagueiros e 2 volantes. Já falei sobre isso, mas eu acho que ele não vai fazer isso, não. Toda contratação tem seu risco, pois é. William José e Everaldo são fraquíssimos, ambos. Os 2 gols que o William José perdeu sábado é de um ex-jogador em atividade. Del de Costas faria os 2 gols que ele perdeu. Certamente você não tá vendo o jogo do Sub-20, Juliano Casé, certamente. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão de novo, não. Mas, de fato, o jogo de sábado de William José foi muito ruim, né? Foi muito ruim. Os 2 gols que ele perdeu foram ridículos, não se perde, né? Apesar de gostar de William José e entender a capacidade dele dentro do elenco do Bahia, eu não tô aqui para poder ir contra a realidade. A minha análise é de acordo com o que acontece na realidade. Né? O jogo de sábado de William José foi muito ruim. Né? Os 2 gols que ele perdeu não pode perder, são imperdíveis. Não dá pra gente normalizar os 2 gols que ele perdeu. Mas é futebol, pode acontecer. Né? Pode acontecer. Enfim. E para mim, o William José e Everaldo não estão na minha prateleira, tá? O William José está muito acima da prateleira de Everaldo, na minha opinião. Tanto na carreira, quanto hoje, atualmente, o William José ainda é melhor do que Everaldo. Bom dia, Leiro. Gabriel Frederick. Com essa característica de William José jogar sempre saindo da área para abrir espaço, não acha que uma dupla com o Vélez para ocupar esse espaço poderia dar certo? Hoje, que ocupa são pontas que não finalizam bem. Poderia. É uma possibilidade. Não vou dizer que vai ser dessa maneira que vai acontecer, mas pode ter certeza que é uma possibilidade.